Boa noite, igreja. Amém. Graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Motivo de grande alegria poder estar aqui, ministrar a palavra na minha casa, com os meus amigos, com os meus irmãos. É sempre motivo de alegria estar junto com vocês, em cada domingo, em cada culto. Principalmente porque a gente se sente em casa quando a gente está aqui, né? E comigo não é diferente. Então, poder ministrar a palavra hoje, num dia especial, para mim é uma honra, motivo de grande alegria, orgulho, e me considero privilegiado mesmo. Na parte da manhã, nós também tivemos a apresentação de uma menininha, da Antonella, né? E agora, na parte da noite, nós apresentamos a nossa Luísa. E eu gostaria de, nessa noite, aproveitar, assim como de manhã, essa atmosfera de apresentação de criança, de filhos, de família, para trazer algo da parte do Senhor. Eu creio que o Senhor quer falar conosco algo novo a respeito de alguns assuntos, principalmente no que diz respeito à nossa confiança, à nossa fé, às promessas e ao cumprimento das promessas nas nossas vidas. E, sobretudo, sobre como tudo isso acontece no ambiente familiar, nas famílias. Como eu disse, apresentando a Luísa aqui, me vem muitas coisas à mente, muitas situações da minha vida, e o Senhor ministrou muito forte ao meu coração algo. E eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, algo que o Senhor queimou forte no meu coração sobre as nossas famílias, sobre as promessas que existem sobre nossas famílias, sobre a confiança que precisamos renovar nas promessas que Ele nos entregou. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e lesse um texto junto comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 5. Lucas 1, 5. É uma leitura um pouco extensa, eu quero ler na versão NVI. Antes de ler, como eu disse, essa atmosfera de apresentação de crianças nos remete muito à família, né? E filhos, a palavra nos mostra, nos ensina que são herança do Senhor, são promessas do Senhor nas nossas vidas. Por isso nós precisamos entender qual é o papel da família, qual é o papel da confiança nas promessas que Ele nos entregou. E o filho é apenas um exemplo. Um filho é um exemplo de promessa, um exemplo de bênção, um exemplo de herança. Mas nós podemos aplicar essas lições que o Senhor nos ensina em muitas áreas da nossa vida. Então, acompanha comigo essa leitura. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 5. Vai dizer assim: No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, a mulher dele, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, porque obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles, porém, não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço, o seu grupo, Zacarias, servia como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no templo do Senhor e oferecer incenso. Quando chegou a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu um anjo, ficou assustado, dominado pelo medo. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, pois a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos do povo de Israel ao Senhor, o Deus deles. Ele irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos,
e assim deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Pois sou velho e a minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras, as quais se cumprirão no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando a sua demora no templo. Quando ele saiu, não conseguia falar nada, então o povo percebeu que tiveram uma visão no templo. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando terminaram os dias do seu serviço sacerdotal, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa pensando: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação diante do povo. Você pode fechar seus olhos por um instante? Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua direção, pela direção que a tua palavra nos dá, pelo ensino, pela revelação da tua vontade, Pai. Que nesse momento o Senhor possa falar aos nossos corações, falar ao coração de cada um que está aqui presente, Senhor. Usa-me, Senhor, para transmitir a tua mensagem. Que seja a tua mensagem, direta do teu trono, Pai, ao coração de cada irmão aqui, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos é um texto muito emblemático, muito conhecido, muito importante no Novo Testamento, no início do Novo Testamento, no início da trajetória da Nova Aliança. E eu gostaria de tentar trazer aqui alguns aspectos, na verdade 3 pontos, extraídos dessa história, que possam edificar a nossa vida de alguma maneira. Essa história, obviamente, ela fala sobre muitas coisas, e a primeira coisa que eu destaco a respeito disso que nós acabamos de ler, é a questão da confiança no Senhor. E não só da confiança, mas na fé, no extraordinário que Ele pode realizar e que Ele realiza. Essa história nos ensina a respeito de confiança, mas também ensina que nós servimos a um Deus que nos surpreende, que faz e realiza não só o ordinário, mas o extraordinário. Não só o natural, mas o sobrenatural. Então, nós vemos aqui que Zacarias era um sacerdote de uma classe muito importante, que cumpria funções no templo. A sua esposa, Isabel, também vinha de uma descendência de sacerdotes, de uma classe importante de sacerdotes. A palavra diz que ela era descendente de Arão, talvez o maior dos sacerdotes. Então, esse casal era um casal sacerdotal, era uma família sacerdotal. Portanto, a palavra nos diz que eles eram justos, obedientes e irrepreensíveis aos olhos de Deus. Mas havia uma questão, havia algo que afligia a vida deles, e afligia eles, não de forma individual, mas afligia eles como família. Eles não tinham filhos, e isso para eles era algo que incomodava, isso para eles era algo que era motivo de desonra, de humilhação. Porque Isabel era estéril e eles já eram avançados de idade, como a palavra nos diz. Por isso, ela se sentia humilhada. Eles se sentiam desonrados, porque era cultural da época do judeu, a família que não tinha filho era visto com desonra. O casal que não gerava um filho era visto de forma que não havia sido abençoada por Deus. Deus não olhou por vocês. E era motivo de desonra na sociedade. Então isso afligia profundamente o coração dele, o coração dessa família. Mas a palavra nos diz que mesmo assim, esse casal, eles não desistiam. Eles não desistiam de se manter firmes, retos e principalmente em oração. Mesmo aflitos, mesmo muitas vezes se sentindo humilhados, desonrados, eles se mantinham em retidão aos olhos do Senhor. Então, certo dia, a palavra nos relata que Zacarias, cumprindo ali as suas funções no templo, recebe a visita de um anjo mensageiro, o anjo Gabriel. E o anjo vem a ele e anuncia: o Senhor ouviu as suas orações. Portanto, ele era sim um homem de oração. E a primeira coisa que o anjo diz a ele: o Senhor ouviu as suas orações. Você e Isabel terão um filho.
Mas não é qualquer anúncio, não é um anúncio simplesmente de um filho. O anjo diz que esse filho será um filho muito especial. Ele será revestido do poder do Espírito do Senhor. Ele converterá as almas a Deus e virá diante do Senhor, abrindo um caminho para o Salvador. Portanto, não é uma revelação simples, não é uma revelação qualquer, não é um anúncio qualquer. O anjo Gabriel traz uma mensagem que mudaria a trajetória da existência, que mudaria a trajetória do universo. Só que Zacarias, de uma forma muito natural, muito humana, ele duvida. E ele duvida de uma forma até, eu diria que enfática, quando ele diz: como posso ter certeza? Talvez tenha sido isso que mexeu com o anjo, ou que tenha irritado o anjo. Eu não sei se anjo se irrita, mas o anjo deixou mudo, então talvez essa pergunta mexeu com o anjo. Como posso ter certeza? E o anjo, talvez ele tenha se indignado: como assim? Sou eu quem estou dizendo, o anjo enviado pelo próprio Deus. Mas ele diz: nós somos velhos, nós somos infrutíferos, minha mulher é estéril. Então, diante de um mensageiro do próprio Deus, um homem servo, um homem temente, obediente, irrepreensível, tem sua confiança colocada à prova. Tem sua confiança colocada à prova diante do anjo do Senhor. E nesse momento a confiança dele oscila. E ele pergunta: eu não tenho certeza que isso vai acontecer. Ele afirma: eu não tenho certeza se isso vai acontecer. O que mostra que todos nós estamos sujeitos, ou somos passíveis de momentos de fraqueza, de oscilação da nossa confiança, da nossa fé. Ainda mais quando se trata de algo que queima muito no nosso coração, como era o caso deles. Eles queriam muito ter um filho, era um grande sonho, uma grande realização, e havia muita expectativa no coração de Zacarias sobre aquele momento de ter um filho. E as expectativas que eles foram criando ao longo da vida foram sendo frustradas. Passou-se muito tempo, eles já eram velhos, já eram avançados de idade. Então, provavelmente chegaram a essa conclusão: ela é estéril. Então, de repente, um anjo chega e diz que vai acontecer. E diante de tanto tempo tendo esse sonho frustrado, ele não consegue acreditar. Você já sonhou muito com algo? Você já quis muito alguma coisa? E aí o tempo foi passando, isso não se realizava, aquele sonho não acontecia, as coisas não se desenrolavam para que o seu desejo fosse atendido. E aí chegou o ponto de você achar que não iria mais acontecer? Mesmo orando, mesmo temente, mesmo fiel, mesmo clamando ao Senhor, lá no fundo do coração, você duvida. Lá no fundo do coração humano, da alma, nós temos um resquício de dúvida. Mesmo nos mantendo firmes no Senhor, quando nós desejamos muito algo, e esse algo não acontece, a dúvida vem. Então Zacarias duvidou, e por causa da dúvida, o anjo o deixou mudo, até o dia do cumprimento da promessa. Mas ele deixou Zacarias mudo em um tempo de reflexão. Porque quando a gente não fala, a gente pensa melhor. Quando a gente não fala, a gente escuta melhor, inclusive a voz de Deus. Quando a gente não fala, a gente reflete mais, se torna mais sensível em espírito e em conexão com Deus. Então não dá para encarar o que aconteceu com Zacarias como uma mera punição, como um simples castigo, não. Mas Zacarias passou ali por uma condição momentânea, como um processo de aprendizado. Quantas vezes nós nos sentimos punidos por algo que nós muitas vezes não conseguimos, que nós desejamos e não foi realizado, que nós almejamos e não foi atendido. E lá no fundo nós sim nos sentimos castigados, punidos. O Senhor não quis me dar. O Senhor não quis realizar o meu sonho. O Senhor não olhou por mim. Lá no fundo da alma, nós nos sentimos sim punidos, mas não dá para encarar como punição. Talvez a gente tenha que encarar como apenas uma colheita. Talvez a gente esteja apenas em um tempo onde estamos colhendo a consequência da nossa incredulidade, da nossa falta de fé, da nossa falta de confiança.
E nesse tempo de silêncio é onde o Senhor nos recolhe em reclusão para um tempo mais profundo de intimidade com Ele. Onde Ele quer nos ensinar algo, onde Ele quer nos demonstrar algo, onde Ele quer nos tratar, nos ensinar, nos curar, nos amadurecer, nos forjar. Então o Senhor, em amor, sim, em amor, Ele nos cala. Ele nos traz para perto. Ele nos traz em reclusão, para dentro de nós mesmos, em intimidade com o Espírito Santo. Para que nós possamos entender o tempo dEle. Para que nós possamos aprender a respeitar o tempo dEle e, acima de tudo, a vontade dEle sobre as nossas vidas. Mas então, Isabel engravida. Isabel engravida e por 5 meses ela não sai de casa. Também em um tempo de reclusão, assim como o tempo de reclusão, pouco diferente, mas parecido com o de Zacarias, ela também tem um tempo de reclusão e oração, mas esse diferente. Diferente porque ela tira um tempo para orar, para agradecer, para reconhecer o favor de Deus sobre a vida deles. Porque aquela obra não era qualquer obra. Aquilo que estava acontecendo na vida deles era grandioso. A obra tamanha que estava acontecendo na vida daquela família de Zacarias e Isabel. Então ela se recolhe, a palavra diz, por 5 meses, sem sair de casa, em um tempo de reclusão, de oração, de gratidão, de reflexão sobre tudo o que aquilo significava. Afinal, em seu ventre crescia um homem especial. Em seu ventre crescia a voz que clamaria no deserto, que anunciaria a chegada do Cristo, a vinda do Messias. Aquele que abriria o caminho para a vinda do Messias, para a vinda do Senhor. E aquele homem, no futuro, iria batizar todos que se arrependessem. Foi isso que João Batista fez. Anunciava o arrependimento enquanto era tempo. E batizava a todos que assim se arrependessem dos seus maus caminhos. Então não era qualquer criança que estava ali sendo gerada. Não era qualquer promessa, não era qualquer realização. Era uma voz profética. Aliás, um profeta enviado do Senhor, que após um período de 400 anos de silêncio profético, se levantaria naquela família. Esse período conhecido como período interbíblico, no final do Antigo Testamento, após Malaquias, nenhum profeta havia sido levantado em nome de Deus. E isso estava acontecendo ali, naquela família, naquele ventre. Um profeta estava sendo gerado, depois de um longo período de silêncio. E essa grande obra estava se realizando na família deles, na família de Zacarias e de Isabel, que poderiam até ter duvidado, eles poderiam até ter desconfiado, mas eles foram sim agraciados com essa honra. Então é preciso crer que o Senhor olha para aquilo que te aflige, Ele olha para aquilo que tem te incomodado, para aquilo que te fez, que está fazendo você se sentir humilhado, rejeitado, abandonado. Ele olha, Ele está olhando, Ele se importa quando nós nos sentimos assim. E Ele não só cumpre aquilo que Ele promete, mas Ele nos surpreende. Ele nos surpreende com o extraordinário, porque o nosso Deus é extraordinário. Quando nós vamos lá para 1 João, capítulo 5, no verso 14, 1 João 5,14 diz assim: esta é a confiança que temos a nos aproximar de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, Ele nos ouve. Assim, se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos dEle o que pedimos. Olha quanto isso é tremendo. Esta é a nossa confiança. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, Ele nos ouve. Então, quando se fala em destino, por exemplo, a gente escuta falar muito a respeito essa palavra destino. Talvez ela tenha uma conotação um pouco mística, mas destino, não só enquanto lugar aonde se quer chegar, enquanto ponto final, mas enquanto trajetória de vida, enquanto história de vida. Tirando toda essa conotação boba, muitas vezes mística, na verdade, destino nada mais é do que alinharmos a nossa vontade à vontade do Senhor. Nós vamos cumprir o nosso destino no momento em que conseguirmos alinhar as nossas vontades à vontade suprema do nosso Pai. Então, pedir algo que esteja em acordo com a vontade do Senhor é o nosso desafio. É um grande desafio, é uma meta de vida, ter esse tipo de comportamento.
ter a vida pautada pela vontade do Senhor, ter esse tipo de conduta de vida, ser tão amigo de Deus, mas tão próximo dele, ao ponto dele revelar a sua vontade, para que assim nós possamos saber o que pedir, porque de antemão nós já sabemos, porque temos intimidade, porque somos amigos, porque ele nos revela. Então busquemos esse privilégio. Nós precisamos buscar essa intimidade com o Senhor, pedir aquilo que está de acordo com a sua vontade. Lá em Números 23:19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? E em 2 Coríntios 5:7 diz: pois vivemos por fé, não pelo que vemos. Talvez você esteja aqui, esteja passando por um tempo de desconfiança. Talvez você esteja desacreditado por algum motivo, em alguma situação. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer algo. Ele quer te dizer para você não desistir. Para você continuar confiando nele, confiando com fé. Porque o caráter de Deus é ser fiel. É dele, ele é fiel. Portanto, ele cumpre, como eu disse, e ele vai além. Ele não só cumpre, mas ele quer te surpreender. E essa noite ele te trouxe aqui para te dizer especificamente isso. O Senhor não esqueceu de você. Continua confiando. Eu queria abrir um parênteses para contar um breve testemunho a respeito da minha família e da nossa história no que diz respeito a filhos. Nós apresentamos agora aqui a Luísa e nós temos uma trajetória enquanto família, eu e a Tairine, que nos ensinou, nos forjou nessa questão da confiança e de aprender a entender as promessas do Senhor. Logo que nós nos casamos, não passou muito tempo e ela engravidou. E foi motivo de grande alegria, nós éramos um casal novo, servindo ao Senhor, e logo fomos abençoados com essa gestação. Mas aconteceu alguns problemas e ela sofreu um aborto. E para nós, como ainda éramos muito novos, um casal novo, casamento novo, ainda amadurecendo como família, foi um momento difícil, foi um momento de silêncio, foi um momento de dor, de tristeza. Mas com o tempo nós nos reerguemos, nos restabelecemos, e no tempo devido nós tentamos novamente e ela engravidou novamente. Mas aí novamente aconteceu exatamente da mesma forma. Passou-se um período de gravidez, ela teve uma complicação e sofreu o segundo aborto, a segunda perda, a segunda frustração para nós enquanto casal, enquanto família. E aí nós passamos por um tempo realmente de reclusão, como nós acabamos de falar aqui, um tempo onde o Senhor nos recolheu para nos ensinar, para nos mostrar, para nos forjar, para nos amadurecer, para estar mais perto, mais próximo, para nos fazer entender muitas coisas, como casal, como família, como servo, como filhos. E nós nos recuperamos, nos reerguemos com a ajuda de muitos irmãos, cercados de muitas pessoas abençoadas que nos ajudaram, continuamos vivendo e caminhando, e aconteceu que o Senhor nos abençoou com uma terceira gestação, com uma terceira gravidez. E essa aconteceu que foi tudo bem, não aconteceu nada, nenhum problema, não teve nenhum percalço, não aconteceu nenhum contratempo, a gravidez transcorreu normalmente, e aí nasceu o Felipe. Vocês conhecem o Felipe? A maioria conhece. Hoje ele está com 11 anos, é uma criança saudável e abençoada. E ele nasceu saudável, forte, gordo, foi tudo muito tranquilo. Mas com pouco menos de um mês de idade, com aproximadamente 28 dias, ele teve um problema de saúde. E ele teve que fazer uma cirurgia. E aí, nesse momento, eu praticamente fiz como Zacarias. Eu duvidei, porque meu coração ainda estava ferido, o nosso coração ainda estava ferido, com duas percas, com duas frustrações. E aí, quando o filho que você recebe, a promessa que você recebe, a herança que você tem nos braços, muitas vezes corre risco ali, aos olhos humanos, você enxerga o risco de perder a sua fé, muitas vezes pode fraquejar. A sua confiança pode fraquejar. E você pode dizer, e agora?
Será que eu continuo tendo a certeza de que tudo vai dar certo? Será que eu consigo, de verdade, na minha humanidade, ter certeza de que tudo vai dar certo? Mas no final deu certo. No final ficou tudo bem. Ele fez a cirurgia, se recuperou e ficou saudável. Está saudável até hoje. Arteiro. É uma bênção. E foi tudo bem, correu tudo bem para a glória do Senhor Jesus. Depois de 4 anos, veio a segunda... eu estou na 4ª gestação? Veio a 4ª gestação. O segundo filho. Foi uma gravidez também bastante tranquila, correu tudo bem, nasceu o Vitor, uma bênção também, um filho amado, completou, né, a nossa família. Agora naquela época, né, nós éramos então 4, uma família feliz, abençoada e unida. E foi muito bom. Mas eu tinha algo no meu coração. Eu tinha algo no fundo do meu entendimento, como uma promessa do Senhor, de que eu teria um terceiro filho. Eu sempre tive isso no meu coração, que nós teríamos 3 filhos. E mais ainda, o desejo mesmo do meu coração era para completar a nossa alegria, era que eu fosse pai de uma menina. Então, chegou o tempo, depois de alguns anos, da gente decidir se a gente iria realmente tocar esse projeto e tentar ter mais um filho. Tentar ter a menina que a gente tanto queria. E colocamos na presença do Senhor, oramos e clamamos a Deus por uma resposta e sentimos paz, tentamos e conseguimos, e a Tairina engravidou. E ela engravidou. Mas aí acontece uma outra virada de chave na nossa vida. Ela grávida, um belo dia, a gente indo fazer a nossa célula, a gente chegando no local da célula, na casa dos nossos anfitriões, ela sofre um problema, um descolamento de placenta e aborta. E naquele momento, é como se todas aquelas frustrações do passado, todas aquelas perdas do passado, tivessem sido despejadas sobre nós novamente. Porque havia passado muito tempo, talvez a gente tivesse perdido o jeito de lidar com a situação. Então veio tudo de uma vez de novo. Porque eu achava, na minha concepção humana, que era a nossa última chance, que talvez não fosse dar mais. E que aquele sonho poderia ser frustrado, que aquele desejo de ter mais um filho, de ser pai de uma menina, poderia não acontecer. Mas, com a ajuda de Deus, nós nos reerguemos. Com a ajuda dos irmãos, nós nos reerguemos. Muitas pessoas aqui estiveram conosco nesse momento. E nós nos levantamos depois de um período, mais uma vez, de silêncio, de reclusão, onde Deus nos ensinou, nos mostrou muitas coisas. E aí Ele nos abençoou novamente, e ela engravidou novamente, e a Luísa nasceu. E nós apresentamos ela aqui agora, nessa noite, está ali com 2 meses, e vocês podem imaginar como que eu estou, totalmente desconcertado, porque o Senhor atendeu a minha oração, o Senhor atendeu o meu clamor, o Senhor cumpriu a promessa que Ele me fez, que eu teria 3 filhos e que eu seria pai de uma menina. Então eu estou aqui completamente babão, bobo, e apaixonado pela minha filha, mas mais apaixonado ainda pelo Jesus que eu sirvo, que é fiel, que não desampara, que cuida de tudo, que nos forjou, que nos mostrou, que nos ensinou e que no final nos abençoou. Então, isso me remete ao segundo aspecto dessa palavra que eu gostaria de trazer para vocês nessa noite, que é a respeito das promessas e do cumprimento das promessas. Essa história que nós lemos da família de Zacarias e de Isabel também é uma história de promessas e de cumprimento de promessas. Mas para continuar a nossa reflexão, a gente precisa continuar lendo o mesmo texto de Lucas 1. Acompanha comigo lá, Lucas 1. Agora a gente vai começar a ler a partir do 26. É a continuação da história que nós lemos no início. Lucas 1, verso 26. Diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo chamado Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dele, disse: saudações, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou assustada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus.
Você ficará grávida e dará à luz um filho. E a ele lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e lhe reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, uma vez que sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril está no 6º mês de gravidez, pois nada é impossível para Deus. E Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia. Ao chegar, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se no seu ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que está no seu ventre. Mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está no meu ventre se agitou de alegria. Bem-aventurada é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Amém? Então, na continuação do texto, nós vemos que no 6º mês da gestação de Isabel, o mesmo anjo mensageiro, o mesmo anjo Gabriel, chega até a casa de Maria, visita Maria, o mesmo anjo com a mesma missão, com a mesma mensagem, anunciando uma gravidez, anunciando a chegada de um filho, anunciando a chegada de um menino. Mas dessa vez, essa concepção, na mensagem que o anjo traz, ela é diferente. Porque a concepção que o anjo anuncia é uma concepção que não é de forma natural. A concepção daquela criança não seria de forma natural, seria através do Espírito Santo e do poder do Altíssimo. Seria uma concepção diferente, portanto, divina, de acordo com a mensagem do anjo, porque o propósito daquela concepção também era diferente. Não era um propósito natural, era um propósito igualmente divino. O propósito da concepção de João Batista era um propósito, sim, espiritual, mas era um propósito natural, porque ele iria falar, ele iria pregar, ele iria abrir o caminho, ele iria anunciar. Mas a mensagem que o anjo traz a Maria é uma mensagem sobrenatural do início ao fim. Porque o propósito daquela concepção era um propósito maior, era um propósito eterno. Não era um propósito fim, mas um propósito que iria perdurar e perdura até hoje. A vinda de Jesus. Então viria ao mundo, através daquele ventre, daquele anúncio, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, o nosso Redentor, o pão vivo que desceu do céu. Viria através daquela mensagem, daquele anúncio, o príncipe da paz, o rei dos reis, o Emanuel, o próprio Deus caminhando entre nós. Então, nesse anúncio, houve também uma certa desconfiança da parte de Maria. Porque ela também, no fundo da sua alma, do seu coração, ela chega a desconfiar daquela mensagem. Mas a desconfiança de Maria, a gente pode dizer que é uma espécie de desconfiança inocente. Porque ela pergunta, na sua tenra idade, como uma menina, como uma adolescente: como posso engravidar eu sendo virgem? Porque o anjo anuncia que ela irá engravidar, então na cabeça dela, como? Como eu, uma menina, uma adolescente virgem, irei engravidar? Inocência essa, justamente, fruto da sua pouca idade. Acredita-se que Maria teria ali entre 14 e 16 anos, uma menina, uma adolescente. Mas diante da explicação do anjo, diante da explicação do mensageiro, ela se rende, porque ela consegue perceber o tamanho daquela honra, ela consegue perceber o tamanho da graça que estava ali sendo derramada sobre ela, então ela se coloca à disposição do Senhor, como serva escolhida. E convenhamos, não é qualquer
rendição, não é qualquer sim, não é qualquer aceite, é uma entrega. Porque era uma entrega que mudaria tudo, que mudaria a trajetória da existência. Mas o anjo Gabriel faz uma conexão muito importante, muito salutar, muito emblemática nessa conversa que ele tem com Maria. O anjo Gabriel, ele conecta as duas promessas. Para que as promessas se complementassem de forma perfeita, ele diz a Maria: a sua prima Isabel está no 6º mês de gravidez. Você sabia, Maria? Mesmo sendo velha, aquela que diziam que era estéril, ela já está grávida, já faz 6 meses. Então o anjo ressalta que isso aconteceu porque para Deus nada é impossível. Para que ela cresce, para que ela não duvidasse. Foi como se ele tivesse deixado ali uma mensagem subliminar, uma mensagem implícita. Como se ele tivesse dado uma dica para Maria. Como se ele tivesse deixado, antes de sair, uma deixa. E não à toa, ela compreende, e ela pega, e ela sai, e ela viaja, e vai ao encontro da sua prima, da sua parenta. Ela vai até a casa de Isabel visitar a sua prima. Então, a gente tem ali o relato de um encontro simplesmente extraordinário, cheio da presença do Espírito Santo, que toma conta de Isabel e do seu bebê, que se agita ali no ventre, quando reconhece a presença do seu Salvador no outro ventre, crescendo no outro ventre. E também não tem como a gente não enfatizar nesse encontro, um verdadeiro encontro de 2 gerações. A geração de Isabel, uma senhora, com a geração de Maria, uma adolescente. Nesse encontro, uma senhora e uma adolescente que se conectam por meio de 2 promessas que foram cumpridas. 2 propósitos divinos totalmente entrelaçados. Porque promessas feitas e cumpridas atravessam gerações. É essa a mensagem desse encontro. 2 gerações que receberam promessas, que foram abençoadas com promessas cumpridas, promessas totalmente ligadas, entrelaçadas com propósitos divinos e eternos. A geração de Isabel, talvez uma geração mais antiga, que prezava talvez muito mais pela retidão de caráter, pela santidade, pela obediência, se encontra ali com uma nova geração, com a geração de Maria, uma geração que busca respostas, uma geração que viveu durante muito tempo um silêncio repleto de esperança, na esperança de que o seu Salvador chegaria e os livraria daquela opressão romana, daquela tirania. Então 2 gerações que se conectam, que se complementam, que se fundem em propósitos eternos, em um propósito eterno, em um propósito divino. Nós precisamos com isso aprender a conectar as gerações. Através das promessas de Deus, nós precisamos conectar as gerações. Porque de geração em geração, Ele vem cumprindo as suas promessas. E Ele vem deixando claro qual é o propósito das promessas. E muitas vezes, por causa de intervalos de tempo, nós nos distanciamos. Nós não perdemos a capacidade de nos conectar. Então nós precisamos aprender e a voltar. Porque o propósito é um só. Nós precisamos parar de ressaltar as diferenças geracionais, as nossas diferenças geracionais, e começar a ativar aquilo que nós temos em comum. E o que nós temos em comum é Jesus. O que nós temos em comum é Cristo. E a missão que nós temos que cumprir nessa terra. Independente da geração, nós temos uma missão nessa terra. De geração em geração, o nosso ponto em comum sempre vai ser Jesus. E a missão que temos de apresentá-lo a esse mundo. Portanto, Isabel se sente muito honrada, porque ela reconhece quem estava ali, sendo gerado no ventre de Maria, o seu Senhor. Ela diz: o meu Senhor me visitou, quanta honra. Então ela diz: bem-aventurada porque creu, bem-aventurada porque não duvidou da promessa, confiou naquilo que Deus disse que faria e fez. Quando a gente lê em Josué, capítulo 21, verso 45, diz assim: de todas as boas promessas do Senhor ao povo de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. O Senhor nunca falhou em uma promessa, todas se cumpriram. Você acha que pode ser diferente com você?
Você acha que pode ser diferente na nossa vez? Em Hebreus 10, 23, a gente lê: mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E em Salmo 145, 13 diz: o teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. O Senhor é fiel de geração em geração. Ele é bom de geração em geração. Nós aprendemos na Bíblia que o judeu, ele vivia essa esperança, ele nutria essa expectativa, a esperança do cumprimento daquela profecia, da vinda do Salvador, da vinda do Messias, aquele que seria o libertador daquele povo. Mas não aconteceu exatamente como eles imaginavam que aconteceria. Não foi como eles imaginaram. Eles não imaginaram que viria um Salvador humilde. Eles não imaginaram que viria o filho de uma jovem, de uma adolescente que morava ali em Nazaré. Eles não imaginaram que seria filho de um pai carpinteiro. Eles não imaginaram que o Salvador seria um carpinteiro. Eles não imaginaram que viria uma criança que se submeteria ali aos processos da infância, do aprendizado, do crescimento, do estudo. Eles não imaginaram que o Salvador precisaria ainda se tornar um homem, exercer um ministério, para que aí sim pudesse ser cumprida aquela profecia definitivamente sendo completada na cruz. Não era isso que eles imaginaram. Eles não imaginaram que o Messias teria que fugir, ainda quando criança, da perseguição de Herodes. Muito menos imaginaram que o Cristo nasceria em uma manjedoura, cercado de animais, de forma simples, humilde e até precária. Não é isso que eles imaginaram como promessa grandiosa, como grande profecia. Portanto, o que nós vemos, meus irmãos, é que Deus sempre nos ensinou que coisas grandes e extraordinárias não precisam de pompa, luxo ou grife. O Senhor sempre nos mostrou, do início ao fim, Ele sempre nos ensinou que promessas se cumprem na simplicidade e na humildade. Grandes promessas, promessas extraordinárias, se cumprem na simplicidade, na humildade. Porque o que sempre importou para o Senhor, e não é diferente, foi o que está dentro. Ele sempre olhou, e Ele olha, e sempre vai olhar para o nosso coração. A vinda de Jesus à terra, e a vida de Jesus na terra, nos mostra isso. Nos mostra grandes feitos, realizados na simplicidade e na humildade. O que Jesus fez, ninguém jamais fez, e ninguém jamais fará. Grandes feitos, grandes realizações, grandes lições, grandes milagres, na simplicidade, na humildade. O estilo de vida de Jesus era esse. Ele caminhando na terra, Ele nos ensinou que as promessas, as profecias, o extraordinário de Deus acontece assim. Muitas vezes nós estamos olhando para o holofote, muitas vezes nós estamos olhando para aquilo que é grandioso, para aquilo que tem pompa, mas Deus está agindo na humildade, está agindo no simples, na simplicidade da vida, porque a vida é simples. Filipenses, capítulo 2, verso 5. Se você puder acompanhar comigo, Filipenses 2, verso 5. Diz assim: seja um modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até morte e morte de cruz. Ainda em Mateus 5,5 vai dizer: bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. E por fim, em Salmo 138,6 vai dizer: embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes. Já os arrogantes, Ele reconhece de longe. Então, meus irmãos, essa é o segundo aspecto importante a ser ressaltado nessa mensagem. As promessas do Senhor, elas permanecem. As promessas do Senhor não falham.
O testemunho que eu contei, algo que queimava muito no meu coração eram as palavras de Jesus, quando ele diz que tudo pode passar. E tudo passa, mas as suas palavras jamais passarão. Aquilo que ele fala, ele cumpre. Ele é fiel para cumprir. Céus e terras passarão, mas a sua palavra jamais passará. O que nos leva ao terceiro ponto, ao terceiro aspecto dessa mensagem. Nós precisamos entender que todo esse contexto histórico bíblico envolve a família. Tudo que nós lemos, tudo que nós vimos aqui em questão de confiança, de fé, de promessas e de cumprimento das promessas, envolve o fator família. É assim que Deus age, é assim que Ele fez, é assim que Ele faz e é assim que Ele fará. Tudo acontece na família. É maravilhoso ver como Deus usou as duas famílias das histórias que nós lemos. A de José e a de Zacarias. Deus usou duas famílias para o cumprimento dos seus planos extraordinários. A família, como projeto, foi usada por Deus para que fôssemos salvos. Foi isso que nós acabamos de ler. Deus usou famílias para nos salvar. Deus planejou e realizou um projeto de salvação usando as famílias, através das famílias. Então é maravilhoso quando nós conseguimos detectar o modus operandi de Deus, agindo, fazendo e realizando nas famílias. Então a família como projeto foi usada para que fôssemos salvos. A família cumpre sim o seu propósito. Essas duas, a de José e Maria, a de Zacarias e Isabel, assim como tantas outras famílias na história da Bíblia, foram um fator primordial nas vitórias do povo de Deus. E continua sendo primordial. O fator família continua sendo primordial para a vitória do povo de Deus. Nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos valorizar isso. E nós precisamos praticar isso como família. Nós somos instrumentos na mão do Senhor para a vitória do povo de Deus. Tudo se iniciou com a constituição de uma família, em Adão e Eva. E como eu disse, a forma de agir de Deus se repete. Pois foi através da família que o próprio Deus encarnou. O Senhor encarnou e veio à terra caminhar entre nós através de uma família. Ele se esvaziou e caminhou na terra e nos deu uma nova chance de ter acesso a Ele. Ele nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. E foi através de uma família. Isso não mudou. Eu quero te dizer essa noite, isso não mudou. A família continua sendo esse projeto. Esse projeto divino, a família continua sendo esse instrumento de salvação. A família é instrumento de salvação na terra. Nós continuamos sendo usados por Deus para enfrentar o inferno e as suas artimanhas. E nós precisamos tomar posse dessa palavra. As famílias unidas e comprometidas com o propósito maior de Deus continuam sendo o maior e o melhor instrumento de salvação dos perdidos. Aquele que nós queremos alcançar, eles vão nos enxergar através das nossas famílias. Eles vão enxergar Cristo através das nossas famílias. As pessoas vão enxergar Cristo em nós através da nossa família. Isso fica ainda mais poderoso, traz mais responsabilidade ainda, quando a gente consegue estender o nosso conceito do que é família. O nosso vínculo biológico, muitas vezes precisa ser desconstruído para que nós possamos entender o que é família de verdade, porque isso é muito poderoso, entender o que é família. Porque vai muito além do nosso vínculo biológico, do sangue, dessa cadeia genética que corre em nossas veias. A família vai muito além de um fator natural. Vai muito além desse sangue que está correndo agora aí nas nossas veias. Vai comigo para João, capítulo 1, verso 12. Diz assim: contudo, aos que receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a oportunidade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Agora vamos analisar comigo uma fala
muito importante de Jesus, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 31. O que Jesus fala e expande a respeito do conceito de ser família. Marcos 3, 31 diz assim: então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao seu redor e lhe disseram: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam sentados ao seu redor e disse: aqui estão a minha mãe, os meus irmãos. Pois quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Essa é a minha família. Esse é o conceito de família que Jesus nos apresenta, que Ele expande para além do nosso conhecimento natural, do nosso conhecimento científico, biológico. Porque o sangue que nos torna família é o sangue de Cristo. O sangue que nos fez família foi o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Afinal, nós somos filhos sim por adoção. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós nos tornamos filhos. Enquanto não cremos naquela mensagem, somos apenas criaturas. Mas no momento em que olhamos para a trajetória de Cristo, para o poderoso nome de Jesus, para o seu sacrifício, para o seu amor que foi derramado ali naquela cruz, que foi demonstrado através daquela cruz, do sangue derramado, aí sim, só aí então, nós somos adotados como filhos. Só aí nos conectamos com Deus de uma forma diferente. Jesus, Ele vem, Ele nos entrega um Pai. O seu sacrifício nos entrega um Pai, e um Pai em comum. Ele é o nosso Pai, Ele não é o meu Pai, Ele é o nosso Pai. Então, é esse sangue que nos torna família. Nós nos tornamos filhos sim por adoção, porque somos filhos do mesmo Pai. Ou seja, nós somos irmãos, portanto família. E esse conceito, irmãos, precisa mudar. Precisa parar de ser apenas um jargão, de ser apenas uma palavra solta que sai da nossa boca, quando nos tratamos como irmãos de boca, mas quando na verdade não conseguimos nos tratar de fato como família, porque irmão é família. Efésios capítulo 1, verso 5 vai dizer: nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos graciosamente, por meio do amado. Então, Ele nos predestinou a ser adotados como filhos. Foi Cristo quem nos proporcionou o privilégio de termos um Pai, de nos tornarmos filhos, de sermos uma família. Esse é o verdadeiro impacto que a Igreja de Jesus pode produzir nas almas. É esse o verdadeiro impacto que a família de Deus pode produzir no mundo. Tudo passa pela visão que nós temos um do outro. Tudo passa pela nossa visão do que é ser família. Esse avivamento que tanto nós cantamos e clamamos e anunciamos e desejamos, essas conversões que nós buscamos de tantas pessoas que nós amamos, que nós queremos que sejam transformadas e tocadas por Jesus, a transformação das nossas vidas, a vitória sobre o pecado, o amor de Deus sendo espalhado na sociedade, tudo isso passa pela nossa forma de enxergar o outro. Porque se eu não enxergo o outro dessa forma, eu sou incapaz de anunciar um plano de salvação. Se eu não enxergo aquele perdido como alguém que é potencialmente membro da minha família, como eu irei anunciar algo bom? Se eu não me importo com ele, porque ele não faz parte do meu clã, do meu grupo, como assim? Gálatas 6,10 vai dizer: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. A palavra diz que existe um conceito chamado família da fé. Afinal, quem é a nossa família da fé? 1 Timóteo 5, o verso 1 vai dizer: não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai.
Exorte os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães, as moças como irmãs, com toda a pureza. Quando tratar as pessoas, trate-os como se estivesse tratando o seu pai, o seu avô, a sua irmã, o seu irmão. Alguém que na sua concepção natural faz parte da sua família. Quando nós passamos a tratar as pessoas assim, aí sim nós conseguimos revelar quem é Jesus. É isso que ele está nos dizendo. Porque nós não tratamos as pessoas dessa forma, não tratamos as pessoas como família. Nós precisamos entender de verdade o que representa ser a família de Deus. Em 1 João, capítulo 3, verso 1, vai dizer: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveríamos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Deus irá se manifestar. É isso que eu tenho para dizer para você nessa noite. Ele irá se manifestar nessa terra, através de nós. Mas eu ouso dizer que Ele irá se manifestar nessa terra, através das nossas famílias. Ele irá se manifestar através das famílias fortes, que Ele irá levantar. Mas Ele vai se manifestar através da família forte que nós somos como igreja. Partindo para o final, eu quero ler com você Efésios 2, verso 19. Efésios 2, verso 19. Diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, eu quero te dizer, nessa noite que, como eu disse, uma noite que particularmente para mim era uma noite especial, porque eu estava apresentando aqui a minha filha, dando um testemunho a respeito de confiança, de fé, de promessa, de cumprimento de promessas, a respeito de família e do que é ser família, e do entendimento do projeto família. Eu quero te dizer que o Senhor, nessa noite, Ele quer resgatar a sua confiança. Ele quer resgatar a nossa confiança. Ele quer restaurar as promessas que um dia Ele te fez. Ele quer edificar as nossas famílias, porque as promessas que Ele fez e que Ele faz, não são só individuais, mas são promessas sim, para nós como família. E nessa noite, Ele quer trazer de volta à tona, tudo aquilo que possa estar perdido como promessa. Ele quer resgatar a sua fé, a sua confiança. Talvez se você sente que a sua confiança está abalada por algum motivo. Talvez se você passa por um tempo de dúvida. Nós vamos orar agora, nós vamos apresentar diante de Jesus e Ele vai dissipar todos esses sentimentos. O Senhor quer resgatar isso em nós nessa noite. Você pode ficar de pé? Se você sente que a sua confiança está abalada, se você passa por um tempo de dúvida, o Senhor quer dissipar todos esses sentimentos controversos agora, nessa noite, neste lugar, através de uma oração, através de um clamor, através de um momento de adoração. Se você por algum motivo deixou de lado as promessas que Ele te fez um dia, se por algum motivo você se esqueceu do que Ele te prometeu, chegou o tempo do Senhor renovar tudo isso em sua vida. Se você atravessa alguma questão familiar, se está atravessando uma tormenta no seu lar, na sua casa, no seu casamento, se você atravessa contendas,
na sua casa, no seu lar. O Senhor quer acalmar essa tempestade nessa noite. O Senhor quer trazer calmaria. O Senhor quer resgatar o amor entre vocês. O Senhor quer apaziguar os ânimos no nosso meio. Ele quer que voltemos a confiar. Ele quer que voltemos a descansar. Ele quer que voltemos a crer nas promessas. Ele quer que voltemos ao seio da família. E nos encontremos ali. E nos encontremos ali como famílias fortes. Famílias na fé. Famílias que são regidas pelo Espírito Santo. Eu quero te convidar a começar a declarar nessa noite em oração. Declare como Josué declarou um dia: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu quero te fazer um convite: declare ainda com mais convicção no seu coração, que juntos nós somos sim a família de Deus, e que vamos sim cumprir um propósito divino nessa terra. Que você possa apresentar o seu coração agora diante do Senhor, sem reservas, como Ele está. Talvez cheio de dúvidas, talvez desconfiado, talvez haja no seu coração somente incertezas, mas o Senhor é poderoso para restaurar a sua fé. Ele é poderoso para restaurar a sua confiança. O que Ele quer fazer nessa noite é fazer você se lembrar da promessa que Ele te fez, da promessa que um dia foi entregue a você. E para que você não se esqueça, Ele te trouxe aqui para te dizer que Ele está olhando por você, que Ele se importa com a sua aflição, Ele se importa com aquilo que tem te afligido, que tem te incomodado, que tem te diminuído. Ele se importa com você, mas Ele se importa com a sua família. Você que está aqui com a sua família, o Senhor quer te dizer que Ele está olhando por vocês. Ele está olhando pela sua família, pelas promessas que Ele fez. Que essa noite seja uma noite onde viemos nos conectar novamente com as promessas, em confiança. Oh Deus, oh Jesus, obrigado, Pai. Obrigado por nos trazer à tona as promessas que um dia o Senhor nos fez. Obrigado por restaurar a nossa confiança e a nossa fé nessa noite. Por nos mostrar, Senhor, o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é fiel. Obrigado por nos ajuntar como família neste lugar, Pai, onde podemos aproveitar, usufruir da Tua presença. Oh Senhor, obrigado, Pai, obrigado.